Não, conversando com o professor Wagner, a gente entendeu que a gente não. Ele não postou a atividade da aula passada e eu também não vou postar a atividade dessa aula, tá? Vou explicar para vocês o porquê, tá bom? Então seja bem-vindo, André. Né? Bom, André, então nós estamos iniciando agora. Eu estava conversando com seus colegas que o professor Wagner não postou. Boa noite, Josué, seja bem-vindo. O professor Wagner não postou a atividade da aula passada, que, olha, seria, aqui no Moodle, seria diagramas de fase. Vocês estão vendo minha tela? Está compartilhando a tela, Wagner? Tá possível? Sim, professor, tá certinho aqui. Tá. Bom, então nós estamos com nós estamos com 5 colegas, 5 alunos na sala. Então, o André, a Elisângela, o Josué, o Lucas e o Odinei. Então, gente, como eu estava falando, na última aula que nós tivemos, que foi no dia 25 de janeiro, que a semana passada a gente não teve aula, a gente teve uma folguinha, né? O professor Wagner ficou de postar atividade referente a diagrama de fase. Mas aí nós resolvemos não postar essa atividade. E também, na aula de hoje, que a gente vai ter, que é a introdução a materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos, eu também não vou postar atividade. Por que isso? Porque a gente entende que a gente está chegando na reta final do semestre, então vocês vão ter aí uma série de demanda das outras disciplinas. Então a gente quer dar uma poupada em vocês, tá? Poupar um pouco vocês. Então, nós não tivemos atividade do último conteúdo, né, da última aula, que foi diagrama de fases ferro e carbono. Também não teremos atividade para essa aula de hoje, que é a introdução a materiais poliméricos, cerâmicos e compostos. Por que isso? No final da aula, o professor Wagner vai explicar, mas daqui a 2 semanas é a nossa última aula. Né? Semana que vem não tem aula por conta do feriado de carnaval, né? Embora, é claro, nós estejamos numa condição social que não permita aglomeração, mas o feriado, e tem o feriado, e nós vamos parar no feriado, né? Então, olhando aqui no nosso plano de aula, percebam, ó, nós estamos exatamente aqui, ó, direitinho, ó, o nosso cronograma está direitinho. Vamos falar sobre introdução aos materiais cerâmicos, poliméricos e compósitos, ok? Então, dia 15, semana que vem, nós não temos aula por conta do feriado de carnaval. E também nós não vamos ter essa atividade 6, né? Por quê? Porque na última aula, daqui a 2 semanas, dia 22/2, nós vamos ter uma atividade avaliativa, que o professor Wagner vai explicar no final, ok? Então, é importante, tá? Nós fizemos até agora, acho que me parece, 4 atividades, né? Deixa eu confirmar aqui. Acho que nós fizemos até agora. Isso, fizemos até agora 4 atividades e na última aula, dia 22, nós teremos um teste, uma atividade avaliativa, que vai ser um teste que no final da aula o professor Wagner vai explicar com maiores detalhes. Tudo bem, gente? Ok? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Tudo tranquilo? Posso prosseguir? Sim, Ok. Bom, gente, então assim, nós vamos falar hoje brevemente sobre materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. Né? Eu tenho preparado aqui 45 telas, 45 laudas, tá? Mas eu não vou me deter muito, eu não vou trazer muitos detalhes, porque senão a aula fica muito longa, tá?
Agora é 8h10, eu pretendo, 8h20, pretendo falar no máximo 1 hora, 1h05, tá? E eu vou ser bastante objetivo, e esse material já está disponível, ó. Vocês podem baixá-lo aqui, ó. Introdução a materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. Ele já está disponível no Moodle, tá bom? Bom, Wagner, me ajuda aí na interação, tá? Se o pessoal perguntar alguma coisa no chat aí, me ajuda. Tranquilo, professor. Claro. Beleza. O que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos fazer um rápido sobrevoo sobre os materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos, né? Então, lá nos materiais poliméricos, nós vamos falar dos materiais termoplásticos, dos materiais elastômeros, dos materiais termofixos. Vamos falar um pouquinho sobre os aditivos, um pouquinho sobre a vulcanização da borracha, porque a borracha é um material polimérico, né, um dos mais importantes materiais poliméricos, né? Depois, nos materiais cerâmicos, vamos falar um pouquinho da classificação desses materiais, das suas características gerais, de algumas propriedades importantes para esse tipo de material, né? Então, vamos falar propriedades térmicas, óticas, mecânicas, elétricas, processamento, como é que a gente obtém esses materiais, né? Professor, Por último, oi. você está compartilhando tela? Não, né? Ah, não está compartilhando, não? Não, também não está, não. Tá bom, eu vou. Não, eu não comecei a mostrar nada ainda, tá? Mas, Aqui eles estão perguntando no chat, falei não, que ainda não está compartilhado. opa, acho que agora foi, né? Agora sim. Tá. Legal. Está sendo gravada essa aula? Oi? Tá sendo gravada. Ah, tá. Porque parece que o senhor vai fazer um resumão, então, né? Um resumão, exatamente. Ah, Ó, nós já bom. temos Tudo estimado. 7 minutos de gravação já. Bom, Tá bom. então, deixa eu repetir o roteiro, então, que nós vamos fazer, né? Nos materiais poliméricos, nós vamos falar dos materiais termoplástico, termos físicos, elastômeros, né, que são os 3 tipos de materiais poliméricos. Vamos falar de aditivos e de vulcanização da borracha. Dos materiais cerâmicos, vamos fazer uma classificação desses materiais cerâmicos, vamos falar de algumas características gerais dos materiais cerâmicos e vamos falar dos 4 grupos importantes de propriedades para os materiais cerâmicos, que são as propriedades térmicas, ópticas, mecânicas e elétricas. E depois falar um pouquinho de processamento. E para materiais compósitos, a gente vai dar um sobrevoo falando um pouquinho do que é material matriz, do que é material reforço, os tipos de materiais compósitos, algumas características gerais e utilidade e aplicações. Tá bom? Então, parece grande o volume, né, de informação, mas eu vou ser bastante objetivo e conciso. É um grande desafio, né, gente? Porque, olha só, nós falamos de materiais metálicos todo o nosso curso, né? Todas as nossas aulas até agora, nós falamos de materiais metálicos. Mas como nós vemos lá na primeira aula, os materiais se classificam em materiais metálicos, poliméricos, cerâmicos e compósitos. Lembrando lá da primeira aula, embora algumas literaturas dizem que materiais compósitos não é uma classe de material, né? Classifica os materiais apenas em 3 classes, metálicos, poliméricos e cerâmicos. Nós aqui estamos classificando poliméricos como uma classe. Então, para nós, são 4 classes de materiais: metálicos, poliméricos, cerâmicos e compostos. Então, falamos aí desde o início do semestre letivo sobre os metais e hoje, de forma bem objetiva, um sobrevoo, vamos falar um pouquinho das outras 3 classes de materiais: materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais compostos. Então, vamos lá, gente. Nem tudo que nos cerca é material metálico, né? A gente que é da área mecânica, a gente fica tentado a pensar que tudo que nos cerca é material metálico, mas não é, né? E mesmo em construção mecânica, mesmo em aplicações mecânicas, que o material metálico ele é o material mais aplicado, nós temos
aplicações em materiais das outras classes que apresentam um desempenho melhor do que os materiais metálicos. Então, nem tudo que nos cerca é material metálico, muito pelo contrário. No nosso dia a dia, nós estamos em contato com diversos outros materiais, né? Plásticos, borrachas, materiais constituídos por fibras, etc. Né? E aí, o que é o material polimérico? Vem do grego, né? Poli quer dizer muitas, né? E mero quer dizer partes, né? Então, é um material formado por muitas partes. O que é o polímero? É um material cuja constituição é formada por muitas partes. E essas muitas partes, elas são exatamente o quê? É a repetição de muitas unidades de um tipo composto químico, né? Então, na composição atômica, o polímero ele é a repetição de muitas células, de muitas unidades iguaizinhas, né, que formam aí a estrutura de um material polimérico. Então, polimerização é o nome dado ao processo no qual as várias unidades de repetição, né, que são os monômetros, né, então as várias unidades de repetição reagem para gerar uma cadeia de polímero. Nós não vamos entrar, até porque eu também eu não sou especialista em polímeros, né? Então, mas nós não vamos entrar no detalhamento da composição química dos polímeros, tá? Das reações, das formações de cadeia, né? Porque é algo bem complexo, tá? A gente só vai entender que quimicamente polímeros ele é uma repetição, né, dessa unidade ou dessa unidade atômica, né, que forma aí essa cadeia de polímero. Tá? Então, existe uma quantidade de tipos de polímeros, derivados de diferentes compostos químicos. Cada polímero é mais indicado para uma ou outra aplicação, dependendo das suas propriedades físicas, mecânicas, elétricas, óticas. Então, gente, isso aqui é novo para a gente também no nosso curso, né? Porque no nosso curso nós nos detemos, inclusive nós tivemos um capítulo separado para falar de propriedades dos materiais. Só que nós concentramos em propriedades mecânicas, né? Lembram-se, a gente estudou 6 ou 7 propriedades mecânicas, né? Então isso para nós é novo, né? Falar de propriedade elétrica, falar de propriedade ótica, para nós isso é novo, né? Porque na verdade o nosso foco em material metálico eram propriedades mecânicas. Agora aqui, nesses materiais poliméricos, nos materiais cerâmicos, né, e nos materiais compósitos, a gente tem que olhar um pouquinho mais as demais propriedades, ok? Porque a aplicação desses materiais são difundidos mais em função de propriedades elétricas, de propriedades óticas, de propriedades térmicas, do que necessariamente de propriedades mecânicas. Então, por isso que a gente precisa estender um pouquinho o olhar para as demais propriedades desses materiais. Tá bom? Bom, gente, a primeira categoria aí de polímeros, né, nós podemos definir os polímeros em 3 categorias, né? Então são os polímeros termoplásticos, os polímeros termofixos e os elastômeros, né? As borrachas, de uma forma geral, né? Elastômero quer dizer borracha. Então vamos lá. Dividindo os polímeros, né, ou os plásticos, né? A gente o termo técnico para polímero é plástico, né? Mas o termo técnico é polímeros por causa da formação, como a gente disse, né? De várias células, cadeias repetidas na sua estrutura, né? Então, os polímeros termoplásticos são os polímeros mais macios e são aqueles que são deformáveis aí quando aquecidos, né? Aí tem alguns exemplos aí, né? O PVC, né? Esse polímero, esse plástico PVC que a gente utiliza muito em construção civil, né? Até em eletricidade, né? Painel elétrico a gente usa muito, né? O PET, né? Que é
a garrafinha plástica, né? E esse plástico aí de alta densidade também, que a gente usa ele por exemplo, em embalagem de uma forma geral, né? Em embalagem a gente usa esse tipo de polímero, né? Esse termoplástico. Então, os polímeros termoplástico, eles são mais macios, né? E deformáveis quando eles são aquecidos. Então, é o famoso plástico mole, né? Então, os termoplásticos eles são o famoso plástico mole. Característico de moléculas lineares ramificadas, mas não com ligações cruzadas. Não vamos entrar em detalhes disso, mas quer dizer o seguinte: a estrutura molecular dele torna esse polímero mais maleável, mais mole, né? Principalmente quando sujeito aí, ou quando submetido a um aquecimento. Tá? Um aquecimento baixo, né, gente? Ó, nós estamos falando em 100 graus, né? 100 graus para metalurgia, né, é um sopro, né? Lembrando bem que a gente comentou lá que a temperatura de fusão do aço é de 1575 graus dentro do forno. Aqui nós estamos falando de 100 graus, né? Então, realmente, para o estudo de temperaturas, né? Para metalurgia, 100 graus é muito pouco, né? Esses polímeros, eles podem ser reciclados. Isso aí é muito interessante, né? Então a gente tem como exemplo aí, né, o polietileno, né, o PVC, o polipropileno, o poliestireno, o poliéster, os acrílicos, nylons, né, os policarbonatos, os teflons, né? Mais para frente a gente vai falar um pouquinho dessas siglas, tá? Bom, então olha só, se de um lado os termoplásticos eles são os famosos plásticos moles que são aquecidos a uma faixa de 100 graus Celsius aí, e eles são deformáveis, né? E são macios, né? Nós temos uma segunda categoria dos polímeros que são os elastômeros ou as famosas borrachas, né? E ela é uma classe intermediária entre os termos plásticos e os termos fixos, que nós vamos ver mais para frente, né? Então ela não é tão mole, não é tão macio quanto os termoplásticos, mas também não é tão rígido e tão duro quanto os termofixos. Não sofrem fusão, ou seja, então quer dizer, não derretem, né? E difícil reciclagem, né? Muito difícil reciclagem. Mas já visto aí que os pneus de automóvel aí, né? Existe campanhas aí, muita gente faz artesanato, né? Com os pneus de automóvel porque é uma matéria que degrada muito o meio ambiente e a sua degradação, né? Ou seja, ele exposto à natureza, ele é bastante danoso, né? Ao contrário, e agora a gente vai para os termos fixos, ok? Então a gente falou lá do termoplástico, no meio do caminho os elastômeros e agora os termofixos. Ao contrário dos termoplásticos, esses termofixos eles enrijecem com a temperatura e não se tornam novamente maleáveis. É o que a gente chama, os especialistas chamam de plástico, né? Plástico na fase plástica, né? É até redundante, né? Porque quando submetidos a aquecimento, eles ficam duros, né? Enrijecem e não os deformam, né? Não se tornam maleáveis como são os termoplásticos, né? Aí dá algum exemplo, né? Dá algum exemplo, né? Poliuretano, fenóis, epóxis, neoprene, né? A gente tem muita aplicação na engenharia desses materiais, tá? Justamente por causa dessa rigidez que eles adquirem. Bom, algumas características aí dos polímeros termofixos. Se, por um lado, os polímeros termoplásticos eles são maleáveis, né? São fáceis de ser recicláveis, né? Já o termofixo,
ele é rígido e frágil, né? Gente, essas duas características, elas sempre andam juntos, né? Embora até pareçam contraditórias ou paradoxais, né? Rigidez e fragilidade em propriedade dos materiais, elas sempre juntos, né? Então, o material geralmente que é rígido, que é duro, a sua cadeia molecular quebra com muita facilidade, né? Então, ele acaba sendo um quebradiço, sendo frágil, né? Estáveis à variação de temperatura, porque é um material muito rígido, né? O aquecimento decompõe o polímero, né? Não derrete, não se torna maleável, mas o decompõe estruturalmente. E ele é de difícil reciclagem. Aí tem exemplo aqui, tem um exemplo de um painel de carro, né? Um painel automotivo, né? Poliuretano, né? Esse PU aqui. E tem aqui esse exemplo de baquelite, esse bocal aí de lâmpada. Né? Okay? Então, esses são dois exemplos aí de plásticos, de polímeros termofixos. Né? Eu não vou me deter aqui ao arranjo molecular, tá? Eu não vou me deter aqui à cadeia molecular. Vocês estão vendo? A formação de carbono, hidrogênio, tá? Isso é mais para químico do que para nós que somos mecânicos, tá? Então eu vou comentar apenas aí das propriedades gerais, né? Então olha só, ó, polietileno, o PE, né? Então olhando aqui, ó, polietileno, né? O polietileno, ele é ele é um exemplo, né, de um material termoplástico, né? Então ele é um material de certa forma macio, né, deformável quando aquecido, né, material mole, né, que é utilizado de forma muito intensa industrialmente. Eu vou me deter só isso, não vou entrar em mais detalhes, tá? Então, o polietileno, que é o PE, é um plástico no grupo aí dos termoplásticos, tá? Aí ele tem aqui alguns exemplos, acho que isso é muito legal a gente ver os exemplos, porque a gente identifica onde os materiais são aplicados, né? Então a gente tem o polietileno de baixa densidade e um polietileno de alta densidade, né? Qual a diferença? O baixa densidade ele é maleável, né? O de alta densidade ele é mais durinho, mais rígido. Claro, nós estamos falando de um polímero termoplástico, então ele não tem a rigidez de um termofixo, por exemplo, como uma baquelite, como poliuretano, né, com PU, né? Então nós estamos falando de polímero termoplástico, mas mesmo assim, dentro dos termoplásticos, a gente tem aqui o PE, né, ele pode ser de baixa densidade ou de alta densidade. Olha o exemplo aqui de baixa densidade, né? Essas cadeiras de praia, né, de plástico, né? Então elas são produzidas aí com esse material aí do polietileno, né? São materiais maleáveis, né? E exemplo de polietileno de alta densidade, a gente tem, por exemplo, os utensílios domésticos, né? Materiais mais rígidos. Então, esse funil, a gente tem aquele, a gente tem o Wagner, como é que chama? Como é que chama aquele que a gente faz café, que a gente põe que a gente põe um filtro para fazer café, como é que chama? Aquele no filtro? Filtro que chama? Não, o filtro é o papel, não é? Isso, tem o papel, tem alguns. Tem o papel, mas tem alguns modelos já que me parece que é um polímero. Bem furadinho. Isso, mas tem um nome específico, não fugiu. Fugiu aqui. Não, tranquilo. Então, assim, gente, materiais domésticos, né, materiais aí para casa, né, a gente usa muito aí polietileno de alta densidade. Tá? Um outro tipo de polímero, né, que também, olha só, polipropileno, né, também ele está no grupo dos materiais
termoplástico. Tá? Então, o polipropileno, ele é derivado desse produto químico propeno, né? Da mesma forma, sofre a polimerização por arranjo, formando estruturas moleculares maiores. Né? E aí, esse polipropileno é interessante porque ele tem aplicação industrial, né? Principalmente em lataria, né? Para-choque de automóveis. Tá? Então, para-choque de automóvel, vocês vão ver, aquele polímero, aquele plástico é o polipropileno, o famoso PP, tá bom? Também te encontra ele em cadeiras de plástico, sim, enfim. Ele, embora seja foi presente no termofixo, né? PVC, PVC todos nós conhecemos. O PVC também, ó, nós estamos falando, exemplificando materiais, né, polímeros, né, termoplástico, tá? Então PVC plástico. Então olha só, PVC, né? Na construção civil, né, na hidráulica, né, na produção de tubos e conexões, tá? É muito, muito utilizado, tá? E qual é a vantagem, né? Por isso que ele é utilizado também em instalação elétrica, né? Por quê? Porque chamas, né? Um isolante térmico e um isolante elétrico, né? Então vocês vão ver que embora haja um desenvolvimento muito grande dos materiais hoje, né? Mas essas conexões, né, para a construção civil ainda hoje são tubas de plástico do tipo PVC. Óleo Teflon, né? Teflon, tá? Quantos de nós não temos aí o Teflon de forma doméstica, né? Não observamos o Teflon de forma doméstica. O Teflon também, né? Ele é polímero termo baixo, né? Então, Teflon, a gente o mais frequente em utensílios domésticos, né? Em panelas, né? Ele na verdade ele age como uma proteção antiaderente, né? Então ele fala aqui, ó, por ter um coeficiente de atrito extremamente baixo, é utilizado na produção de panelas antiaderentes, fita veda-rosca, né? Aquela fita branquinha que os encanadores, o pessoal que trabalha com hidráulica usa, né? Aquela fita veda-rosca é produzido desse Teflon, né? Então ele é realmente um isolante elétrico, ele serve aí como camada antiaderente, né? Justamente para poder melhorar a propriedade aí de alguns utensílios, como é no caso aí dos utensílios domésticos. Então percebam, né, gente, que os plásticos em geral eles estão presentes muito no nosso dia a dia, né? E muitas vezes a gente está pensando apenas em aplicação industrial, mas ele está presente o tempo todo, né? Não somente em aplicação industrial, mas também em coisas do dia a dia, né? Em casa, cozinha, né? Utensílios domésticos, né? Aqui a gente tem um outro polímero, que é o poliestireno, né? Então, o poliestireno, percebam, olha, ele também está aqui no grupo, né? O poliestireno, ele também está aqui no grupo dos termoplásticos. Então, nós temos falado, todos esses que a gente tem apresentado, polietileno, polipropileno, o PVC, Teflon e agora o poliestireno, são todos polímeros termoplásticos. E aí percebam, né, gente? Perceba o seguinte, né? Todos eles trazem uma estrutura química aqui, né? Então, como eu disse para vocês, é um pouquinho complexo isso. Quem são os? A gente que é mecânico, a gente analisa mais as propriedades que impactam mais em mecânica, né? Então, o poliestireno, ele é derivado do estireno e é a matéria-prima base para a produção do isopor, né? Então, o isopor, ele é na verdade um material compósito, né? Mas na base dele ele é formado por
um material polimérico, que é esse poliestireno. Então, esse poliestireno, em termos de aplicação aí que a gente conhece, né? Então, por exemplo, copo de plástico. Isso aqui é box, né? Um box de banheiro, né? A gente tem aqueles box plásticos, né? Então, eles são construídos aí de poliestireno, né? O famoso PET, né? Que é, na verdade, né, uma sigla, né? Que abrevia, né? O nome correto é polietileno terafitalato, né? Então, a gente chama aí de PET, ok? Ele é um material maleável, ele é um material, é por isso que ele é material plástico, termoplástico, né? Com alta capacidade de reciclagem, tá? Então, em embalagem geral, ele é utilizado. Aí a gente tem outros tipos, né, de polímeros, né? A gente tem o neoprene que ele é mais utilizado para roupas, né? Na indústria têxtil, a gente usa muito o neoprene, né? Esse Orlon, né? Que é mais utilizado em alguns tipos de tecido, né? Ele é utilizado, né? E a borracha, né? A borracha que, que é aí um tipo especial de polímero, né? Ele não é nem termoplástico, nem termofixo, ele é um elastômero, né? Então tem uma categoria específica de polímero para designar aí as borrachas, tá bom? Aqui tem um quadro bastante interessante, tá? Que ele fala um pouquinho aí da aplicação de polímeros, né? Então a maior parte, vocês estão vendo aqui, a maior parte em azul aqui, azul mais escuro, é na indústria de embalagem, né? Logo na sequência, na construção civil, depois em máquinas e equipamentos, depois na indústria automotiva. Então, vocês estão vendo? Essas 4 aplicações, embalagem, construção civil, máquinas, equipamentos e indústria automotiva, são responsáveis aí por cerca de 60 e poucos por cento da utilização dos polímeros, tá, em aplicação industrial. Tá bom? A gente já ouviu falar também de polímero como poliacrilato, policarbonato, né? Então são outros tipos de polímero que tem surgido aí por meio da combinação aí dos arranjos moleculares entre os átomos de carbono e hidrogênio, né? Então esse gráfico aí dá uma ideia bacana aí da aplicação dos polímeros em termos de aplicação industrial, né? Áreas de embalagens, construção civil, máquinas e equipamentos e indústria automotiva são aí as 4 áreas principais onde são aplicados os polímeros. Uma coisa importante, né, gente? Os aditivos nos polímeros, eles são utilizados justamente para adequar esse polímero a alguma condição de uso, né? Por exemplo, olha, para melhorar o comportamento mecânico, né? A gente usa alguns aditivos, que pode ser serragem e areia. Tá? Alguns especialistas chamam isso também de materiais compósitos, porque você tem um material de base polímero e depois tem um aditivo, né? Então, alguns autores classificam isso também como material compósito, né? Plastificantes. Faltou um S aqui, né? Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Plastificante, para aumentar a flexibilidade, ductilidade e tenacidade. Líquidos com baixa pressão de vapor e moléculas leves, né? O que é isso, né? Esse plastificante, como o próprio nome diz, né? Ele cria uma certa resistência no plástico, de tal forma que aumenta aí a sua ductilidade, né? Ou seja, a capacidade que ele tem de resistir a esforços, né? E ao mesmo tempo também a tenacidade, né? Que é a resistência à temperatura, calor, enfim, né? Líquidos com baixa pressão de vapor e moléculas leves. Então, a gente pode utilizar nos plásticos em geral, nos polímeros de uma forma geral, né? A gente pode utilizar os aditivos cargas e plastificantes. Estabilizantes, para aumentar a resistência à ação da luz ultravioleta e oxidação, né?
esse tipo de aditivo é muito utilizado quando o componente ou produto vai ser exposto à intensação da luz, né? Retardante de chama. A maior parte dos polímeros entra em combustão com facilidade. É necessário adicionar produtos para tentar inibir a reação à combustão, né? Retardante de chama, tentar evitar que o polímero ele entre em combustão facilmente, né? Que ele sofra a ação do aumento da temperatura e consequentemente perca propriedades, né? E um outro aditivo muito conhecido, talvez o mais conhecido, são os corantes, né? A gente tem aí plásticos de todas as cores, né? De acordo aí com o processo de fabricação. Então, os corantes são adicionados a esses plásticos para dar essas cores. E rapidamente falando de vulcanização de borracha, né? Vamos entender um pouquinho o que é isso, né? Vulcanização é o aquecimento da borracha, né? Assim como o tratamento térmico é o tratamento dos metais, né? Para dar melhores propriedades aos materiais metálicos, a vulcanização é entre aspas, né? Claro, entre muitas aspas, mas seria uma espécie de tratamento térmico da borracha, né? Então, a borracha natural é macia e pegajosa e tem pouca resistência. As propriedades podem ser substancialmente melhoradas por meio de processo de vulcanização. É aquilo que eu disse, o tratamento térmico do metal guarda bastante correspondência com a vulcanização da borracha. Tá bom? Aqui tem, não vamos enveredar por isso, né? Aqui tem uma reação química que acontece, né? As cadeias de carbono, né? O processo de transformação e de vulcanização. Tá bom? Okay? Então, esse conceito é muito importante. O que a gente vê aqui? Né? Processo de vulcanização, né? Sem o processo de vulcanização, a borracha deforma com uma pequena força, tá vendo? Ó, esse gráfico aqui de baixo, essa curva aqui de baixo, é a curva do material da borracha não vulcanizada, né? Então, a borracha não vulcanizada, com pouca força, com pouca tensão, força sobre área, né? Com pouca tensão, essa borracha deforma muito, né? Já a borracha submetida a um processo de vulcanização, para que ela deforme muito, tem que ter uma alta tensão, uma alta força, uma alta pressão. Tá bom? Então, esse conceito é bastante importante. Então, a vulcanização na borracha torna essa borracha mais rígida, né? Torna essa borracha mais próxima de um termo fixo do que de um termoplástico, né? E entendendo aí que a borracha, os elastômeros estão no meio do caminho, né? Entre os termos fixos e entre os termos plásticos e os termos fixos. Ok? Tudo bem, gente? Wagner, tudo bem? Tranquilo. Ô, professor, tranquilo, tudo em ordem, tudo em ordem. O pessoal interagiu aí no grupo, no chat? Como é que tá? Não, tá tranquilo, sem perguntas. Tá. Ô, gente, então, os materiais plásticos, gente, os materiais poliméricos, eles são hoje, com certeza, em termos de aplicação industrial, eles depois dos materiais metálicos, eles são os materiais mais importantes. Os materiais que a indústria utiliza. Então, depois dos materiais metálicos, sem dúvida, os materiais poliméricos são os materiais com maior aplicação industrial. Tá bom? Bom, então falando de poliméricos, eles podem se dividir entre né? Materiais compreende todos os materiais inorgânicos, né? Gente, inorgânico é importante, né? Essa palavra. Pessoal, tá travando? Oi.
Tô travando a voz, eu não tô conseguindo ouvir direito. Deixa eu ver aqui, só um instante. Eu vou ter aqui a minha internet que está oscilando um pouco. Eu vou trocar aqui de local, eu vou mais perto aqui do meu roteador, eu acho que vai melhorar um pouquinho, tá bom? Pode ser, gente? Só um instantinho. Opa, agora voltou aqui. Melhorou, gente? Estão ouvindo? Sim. Tá, então o lugar aqui, tá bom? Bom, gente, eles são materiais inorgânicos, ou seja, são materiais que não são encontrados na natureza, né? São materiais que não são obtidos na terra, não são obtidos no solo, né? Materiais orgânicos são materiais do solo, né? Materiais inorgânicos são aqueles que não são obtidos na natureza, né? Normalmente são obtidos por processos industriais, né? Então, as cerâmicas são materiais inorgânicos, não metálicos, ok? Então, cerâmica não é material metálico, geralmente obtido após tratamento térmico em temperaturas elevadas. Então, gente, uma coisa muito importante dos materiais cerâmicos. Os materiais cerâmicos, eles têm muita correlação com propriedades térmicas. Por quê? Os materiais cerâmicos, eles são obtidos a altas temperaturas. Ok? Então, sem dúvida que, se de um lado a nossa preocupação nos materiais metálicos é mais com relação às propriedades mecânicas, para os materiais cerâmicos, a nossa maior preocupação aí vai ser, sem dúvida, né, as propriedades térmicas. Bom, então as cerâmicas compreendem, né, todos os materiais orgânicos, não metálicos, obtidos geralmente após tratamentos térmicos em elevadas temperaturas. Então, tem exemplos aqui de materiais cerâmicos, né? Então, esses jarros, né, ornamentais aí de enfeites, né? Aqui a aplicação em lâmpadas, né? Isso aqui é refratário, né, tijolo refratário, né, construção civil. E a gente tem aqui, sem dúvida, a aplicação industrial, tá? A gente tem aí alguns componentes da indústria automotiva que utilizam esses materiais cerâmicos justamente por conta dessa resistência à alta temperatura que as cerâmicas têm, né? Bom, cerâmica vem da palavra grega kéramos, que significa coisa queimada. Vocês estão vendo? Até na origem do nome cerâmica tem essa correlação com propriedade térmica, né? Com temperatura. Numa definição simplificada, materiais cerâmicos são compostos de elementos metálicos e não metálicos, com exceção do carbono, né? Então, o material cerâmico, né, na sua composição, ele apresenta materiais metálicos e materiais não metálicos, ok? E, gente, ele dá uma série de exemplos aí, né, de materiais cerâmicos, né? Então você tem aí o SiO2, né, que é o dióxido de silício, né, a famosa sílica, né? Você tem aí a L2O3, né, que é o óxido de alumínio, que é a famosa alumina, né? E você tem aí esse componente aí, né, essa sopa de letrinhas aí, que é um material chamado talco, né? Que ele tem magnésio, tem silício, né, tem oxigênio, enfim, né? Então, esse material cerâmico, ele tem como característica aí essa questão aí da alta temperatura no seu processo de obtenção, né? Como é que a gente cai os materiais cerâmicos? Se de um lado os materiais plásticos podem ser classificados em 3 grupos, né? Termoplástico, termofísico, termofixos e elastômeros, né? Os materiais cerâmicos a gente pode classificar em 2 grupos, né? A gente pode classificar em materiais cerâmicos convencionais e materiais cerâmicos avançados, né? O que vem a ser isso, né?
qual que é esse conceito? Então, os materiais cerâmicos convencionais são chamados materiais estruturais. Vocês vão conhecer alguns aí, né? Vidros, né? O vidro ele é considerado também como material cerâmico, embora muitas literaturas também entendem que o vidro é um material compósito, né? Louças, de uma forma geral, né? E cimentos, né? Cimentos da construção civil, né? Também podem ser considerados, algumas literaturas também consideram cimento como materiais compósitos também, né? E os materiais cerâmicos classificados como avançados, então a gente tem aí, né, os materiais eletrônicos, né, a gente tem muita cerâmica aplicada à área de eletrônica, né, diodos, transistores, relés, sensores, né? A gente tem os materiais ópticos também, né? A gente tem microscópios, lentes aí, né, que são utilizados em cerâmica. E a gente tem os biomateriais. A gente tem muito material de cerâmica utilizado em prótese, utilizado em mecanismos aí para reabilitação, tá bom? E aqui em cima, né, ele abre um pouquinho, né? Como é que a gente pode, como é que os materiais cerâmicos podem se apresentar, né? Em formas de cerâmicas finas, né? Aí a gente tem aqueles pisos, né? Aquelas cerâmicas de piso, né? Que é considerado que é material argila mais aglomerante, né? Que é considerado cerâmica também. A gente tem os cimentos de uma forma geral, os cimentos estruturais, né? A gente tem as porcelanas, os vidros de uma forma geral, os materiais refratários, né? Então, dessa forma pode aparecer aí, pode surgir os materiais cerâmicos. Então, algumas características desses materiais cerâmicos: maior dureza e rigidez quando compradas a usadas. Olha que interessante, né, gente? Maior dureza, consequentemente, maior fragilidade, né? Então, maior rigidez, maior fragilidade. Ao mesmo tempo que é mais duro, mais rígido, ele é mais frágil, a cadeia quebra com mais facilidade, né? Maior resistência ao calor e à corrosão, com certeza, né? Então, lembra que os materiais cerâmicos eles são materiais que são obtidos em altíssima temperatura. Então, por isso eles apresentam grande resistência aí ao calor, né? E corrosão, praticamente não existe corrosão nos materiais cerâmicos, né? São menos densas que a maioria dos metais e suas ligas, sem dúvida, né, gente? Uma outra característica importante da cerâmica, material cerâmico, ele é um material mais leve, né? Densidade é massa sobre volume, né? Fisicamente falando, né? Então, quer dizer, se a gente pode ter um volume material, né? Só que sua densidade é menor, né? Por quê? Porque é característica desses materiais cerâmicos, né? Os materiais usados na produção cerâmica são abundantes e baratos, né? A matéria-prima para o material cerâmico, muitos deles são encontrados na natureza, inclusive. Bom, o que eu comentei com vocês, né? Que a gente vai dar uma olhada rapidamente nos quatro grupos de propriedades que são importantes para o material cerâmico: as propriedades térmicas, as propriedades ópticas, as propriedades mecânicas e propriedades elétricas, tá? Com destaque para essa primeira, as propriedades térmicas. As mais importantes propriedades térmicas da cerâmica são, né, capacidade calorífica, ou seja, como ela é obtida em alta temperatura, né? Então ela serve aí para aplicações onde a gente precisa manter a temperatura, né? Coeficiente de expansão térmica, tá? Esse coeficiente de expansão térmica, até tabelado isso, né? Isso para aplicações eletroeletrônicas é muito importante, né? E condutibilidade térmica, né? A capacidade aí de manter a temperatura e transmitir calor, tá? Então, essa é uma propriedade muito importante aí no tratamento de metais nobres, né? A gente tem alguns fornos aí que são construídos internamente à base de material cerâmico. A gente tem uma aplicação interessante, né, para os materiais cerâmicos, né?
que leva em conta aí essa propriedade térmica, né? Que é o uso na indústria aeroespacial, né? Então a gente tem aí uma aeronave, né? E tem aí algumas áreas do avião, né? Durante o momento da subida, né? Do avião, né? Da decolagem, né? No momento que o avião alça voo, né? Então, em função das turbinas, em função de toda a propulsão do avião, né? Essas essas placas, né, de cerâmicas que são utilizadas, esse revestimento que é utilizado no avião precisa ter uma baita de uma grande resistência aí a alta temperatura, né? Então, por isso utilizado aí como revestimento alguns materiais cerâmicos. Propriedades ópticas, né? Sempre que a gente fala em ótica, né, gente? A gente fala em comportamento do material quando exposto à luz. Tá bom? Então, ótica está muito casada com luz, né? Então, propriedade ótica é o comportamento do material quando ele é confrontado, quando ele é exposto à luz. Tá? E quando todo o material, né, gente, quando ele é exposto à luz, ele tem três comportamentos. Ou ele é transparente, ou ele é translúcido, ou ele é opaco. Né? Transparente, a passagem da luz sem dispersão, sem irregularidade. Quer dizer, da mesma forma que antes, ela é depois desse material que separa, né? Então, a transparência é isso, né? É a passagem da luz sem irregularidade, sem distorcer, né, a imagem. O translúcido é a passagem da luz, mas de forma irregular, né? A gente não consegue enxergar por meio, né, de material translúcido. E o material opaco é aquele material que a luz não consegue penetrar, né? Somente a reflexão e a absorção da luz, mas não a penetração da luz, né? Então, é interessante, né? Transparente, né? A luz passa sem dispersão, sem irregularidade. Translúcido, a luz passa, mas de forma irregular, né? Você não consegue enxergar por meio do material translúcido, né? Já o opaco, sem dúvida, né? A luz não consegue passar, não consegue penetrar, né? Bom, com relação às propriedades mecânicas da cerâmica, né? Propriedade mecânica, como a gente já viu, né, descreve a maneira como o material responde, se comporta, né, à aplicação de carga, né, força, carga, impacto. Né. E aqui diz que os materiais cerâmicos, olha que interessante, os materiais cerâmicos são duros, resistentes ao desgaste, resistentes à corrosão, frágeis. Interessante, né? Aquilo que a gente falou, né? Frágil por quê? Diagrama aqui, gente, desse diagrama tensão e deformação, né? Então, olha só, ó, um material que tem fase plástica, a gente aplica tensão aqui, ó, no eixo Y, né? A gente aplica tensão e ele vai se deformando, né? E nessa fase plástica aqui ele se deforma bastante até o rompimento, né? Já o material cerâmico, ele não tem essa fase, ele não apresenta essa fase plástica, né? Então ele para aqui, né? Ele para aqui nesse ponto aqui, né? Nesse ponto A aqui, né? Ele para aqui nesse ponto A, depois ele caminha para o ponto a linha, né? Onde há ruptura, né? Então ele não tem essa fase plástica, ou seja, ele não se deforma permanentemente, ele simplesmente rompe, né? Característica essa que é reforçada aí pela dureza dele, tá? Ele é resistente ao desgaste, muito resistente à corrosão. Então, a gente não tem problema de corrosão, por isso que a cerâmica é muito aplicado em circuitos eletrônicos, circuitos elétricos, né? Circuito impresso, placa
é placa de circuito, né? Por quê? Porque é um material que resiste bem à ação do tempo, do oxigênio, da umidade, né? Então não apresenta corrosão, né? E propriedade mecânica, né? Um importante grupo de propriedades aí, né? Na propriedade mecânica, a gente tem aí, com aplicação, né? As cerâmicas são utilizadas em alguns componentes dos motores de automóveis. Agora, por que motores, né? Porque tem correlação com a parte térmica, né? Resiste a altas temperaturas, né? É utilizado também, gente, em ferramentas de corte. Então, quem trabalha... Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tudo bem? Sim, professor. Tá. Então, olha só, quem trabalha com usinagem sabe disso, né? Pode-se utilizar materiais cerâmicos com bastante intensidade aí na construção de ferramentas de corte, ferramentas de usinagem, né? Também é utilizado materiais cerâmicos, né, por meio dessa sua propriedade mecânica, também é utilizado em blindagem de veículos, okay? Veículos militares, né, aqueles caveirões lá da polícia, né? Então eles têm lá no processo de blindagem um material cerâmico com placas de cerâmica com proteção. Como a gente comentou, na estrutura de aeronaves, construção civil, e tem aqui algo bem interessante, né? Alguém sabe o que é isso aqui? Certo, professor Wagner? Alguém sabe? O que é esse desenho aqui? O que é esse elemento aqui? Vocês sabem? Um disco de esmeril. É uma pedra pome? É uma pedra. Para quê? Pome que fala, não? Sim, mas qual a aplicação dela? Não lembro, não. Olha lá, vocês estão no caminho, logo acerta. Pra afiar, né? É para afiar a ferramenta? Isso, pode ser. Pode ser. Isso é um rebolo que a gente chama, né? Rebolo abrasivo, né? Pode utilizar para afiação de ferramenta, mas pode utilizar também para usinagem, né? A gente pode utilizar um rebolo desse, por exemplo, numa operação de retificação, né? Numa retífica cilíndrica ou numa retífica plana, né? Então, ele é, na verdade, uma ferramenta abrasiva. Não deixa de ser uma ferramenta de corte, né, Wagner? É uma ferramenta de corte abrasiva, né? Sim, sim. Ok, gente? Então, a gente tem, inclusive no campus, lá nós temos vários rebolos lá que tem material cerâmico na sua estrutura. Tá? Bom, propriedades elétricas dos materiais cerâmicos. Então, olha só, nós falamos de 4 grupos de propriedades. Falamos das propriedades térmicas, das propriedades ópticas, das propriedades mecânicas e agora das propriedades elétricas, né? Então, olha só, as propriedades elétricas dos materiais cerâmicos são muitas variadas, né? Podendo ser... Aí, gente, quando a gente fala em propriedade elétrica, a principal propriedade elétrica é a questão da condução de eletricidade, ok? Então, os materiais cerâmicos, eles podem ser isolantes, né? O que é um material? O que é um material isolante, né? Um material isolante é um material que apresenta grande resistência à passagem de corrente elétrica, né? Por exemplo, os elastômeros, né, as borrachas, são excelentes materiais isolantes, ok? Então, nós podemos ter alguns tipos de cerâmicas que são resistentes aí à passagem de corrente elétrica, né? Quer dizer, não são condutores de eletricidade, né? Então, é o caso aí desse dióxido de silício aí, né? Alumina, vidro de sílica, que é o dióxido aí de silício, né? Semicondutores, olha que interessante, né? Então, por isso que não dá para dizer que as cerâmicas em geral apresentam
uma específica propriedade elétrica, né? Então, ao mesmo tempo que alguns tipos de cerâmica são isolantes, outras são semicondutores, né? O semicondutor, gente, ele geralmente é material formado por aquela estrutura cristalina, né? Lembra que a gente estudou HC, CCC, CFC, lá nas primeiras aulas, né? Esse material, ele apresenta aí uma condutibilidade intermediária, né? Então ele não é nem bom condutor, nem supercondutor, nem isolante. Ele é um material aí com propriedade intermediária, né? E aí a gente tem aí como exemplo, né? Como exemplo ele dá aí o carbeto de silício, né? Esse carbeto de silício ele é muito utilizado em ferramenta de corte, tá? Para usinagem, né? É o SiC, carbeto de silício, e ele dá o exemplo aqui do carbeto de boro, tá bom? É o B4C, né? O carbeto de boro. E também, gente, ele pode ser, além de ser, em alguns momentos, em alguns materiais, ele pode ser isolante, semicondutor, ele também pode ser um supercondutor, né? O supercondutor é quando os elétrons se movem livremente, são chamados condutores perfeitos, né? Então, o isolante não conduz, o semicondutor conduz mais ou menos, e os supercondutores, né? Tem dois aí que são campeões, né? Que é o ouro e a prata, né? Mas é claro que ninguém vai usar ouro para fazer condução de eletricidade, porque fica caríssimo, né? É um material muito nobre, né? Mas o cobre é um excelente condutor, né? Então o alumínio também é um bom condutor, tanto é que a fabricação de fios e cabos ou é cobre ou é alumínio, né? E aí ele dá como exemplo, tá? Só como exemplo, ele dá os supercondutores, né? Esse CuSO4, gente, é o sulfato, se a gente for o pé da letra aí, esse elemento químico é sulfato cúprico, que é o famoso cobre, né? O famoso cobre, esse CuO4. Né? Mas a gente simplifica como né, de cobre. Né? E tem também um outro subcondutor, também são caríssimos, tá? São elementos químicos descobertos recentemente, né? Esse LA é um elemento químico chamado lantânio, né? Esse SR é um outro elemento químico chamado estrôncio, né? Eles têm pouquíssimas aplicações industriais, tá? Mas são aí materiais aí, são excelentes condutores elétricos. Então perceba que em termos de propriedade elétrica, né, você pode ter simultaneamente, né, dentro do grupo dos materiais cerâmicos, você pode ter um material isolante, né, que não conduz eletricidade, você pode ter um material mais ou menos, um semicondutor, e você pode ter aí também um supercondutor aí como uma substância de cobre aí, né, como o caso aí desse sulfato de cobre. Né? Bom, não é tão interessante. Aí tem aqui algumas aplicações. A aplicação industrial automotiva, aplicações de motor, né? Que algumas outras, tá? Ok? Alguns outros componentes estão muito utilizados, né? Na indústria automotiva. Aí a gente tem aqui, né, um pouquinho mais de aplicação. Aquelas lixas para polimento, né? Elas são materiais cerâmicos, né? Ok? Aplicação na construção civil, né? Aquelas telhas, né? Telhas são materiais cerâmicos, né? Aqui na construção civil, tijolos também são materiais cerâmicos, né? E aqui a aplicação em ferramentas de corte, né? Quem trabalha com usinagem já entrou bastante em contato com ferramentas de corte à base de cerâmica. Bom, tudo bem, gente? Preciso de mais 10 minutinhos para falar de mais algumas telas, que são os materiais compósitos. Bom, então nós falamos rapidamente dos materiais poliméricos, que podem ser divididos em
termofixos, termoplásticos, elastômeros termofixos. Falamos dos materiais antes de mecânicas e elétricas, né? E muitas aplicações industriais, né? E agora Professor, tá travando um pouquinho o seu áudio. Travando? Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou, professor? Melhorou. Tá bom? Tá. Sim. Bom, o que acontece? Esses materiais compósitos, a gente já vem falando sobre isso, meio que fica no limbo aí das classificações de materiais pelos autores, né? Alguns entendem que eles são uma classe específica, outros entendem que por ele ser uma união de duas classes de materiais, eles não necessariamente formam uma outra categoria, uma outra classe, né? Então promove eles aí uma categoria de materiais. Eu sou daqueles que acham que os materiais compostos são realmente uma outra categoria de materiais, tá? Então, junto com os metálicos, poliméricos e cerâmicos, eu promovo os materiais compostos aí a uma classe de materiais. Bom, os materiais compostos, gente, o material composto, né, tanto faz, né, composto ou compósito, é aquele que é resultado da combinação de dois ou mais materiais distintos em suas propriedades físicas. Isso é muito importante, né? Em suas propriedades físicas, são dois materiais distintos. Professor, você tá na sala? Oi, Zé Carlos. Oi, professor. Oi, Wagner, tá me ouvindo? Agora sim, agora sim. Opa, caiu aqui. Uhum. Mais 8 minutinhos eu finalizo. Posso prosseguir? Beleza. Você vai compartilhar a tela, né? Saiu o compartilhamento, Isso. né? Tá bom. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Legal.
Beleza. Tudo bem, Wagner? Tá projetando aí, tá, né? Sim, o áudio legal e a projeção também. Tá bom. Bom, então, gente, os materiais compostos são compostos aí, né, por dois tipos de materiais que desempenham diferentes funções, né? Então, o que a gente chama de material matriz, vocês podem ver aqui, ó, nos extremos, né? Então, material matriz nos extremos é o que confere a estrutura do material compósito, ok? E o material reforço é o que vai no núcleo, né, ou no recheio, a famosa fibra que a gente chama, tá bom? Bom, aí nós temos aqui alguns tipos de materiais compósitos, né? Alguns tipos de materiais que se misturam, né? Ou seja, materiais que combinam aí metálicos com poliméricos, com cerâmicos, né? Então tem esse cara aqui, esse betão aqui, gente, é o famoso concreto, né, gente? Concreto ou betão, né? Água, cimento e mais agregados, né? Então, o cimento é um material, cimento de construção mesmo, tá? É material compósito, tá? O asfalto é aquele piche, né? Aquele material escuro, né? Então, também é um material compósito. Esse cermete aqui, ó, olha só, ó, ser de cerâmica e mete de metálico, tá? Então esse cermete, ele na verdade é um material misto aí, né? Uma composição cerâmica com uma composição metálica, tá? Então esses são chamados compósitos de partículas, né? Tá? Que os materiais compósitos podem ser divididos em 4 grupos, né? Compósitos de partículas, compósitos de fibras, compósitos laminares, compósitos naturais. Então esse de partícula, então, pode ser, então, olha, o concreto, né? Pode ser o asfalto ou pode ser esse material que é prensado, inclusive, né? Esse material cermete aí é um material que a gente chama de sinterização do pó, né? Que é obtido aí por meio de sinterização na indústria metalúrgica, enfim, né? Composto de fibras, ó. Fibra de carbono, Kevlar, vidro, etc. Tá vendo? Então aqui o vidro também, ele entra com material compósito. Material de epóxi, poliéster, né? Para os compósitos de lâminas, né? Então a gente tem aqui, ó, esse laminados de fibra e resina. A gente vê muito isso, né, gente? Na indústria automotiva, a gente teve por algum tempo muita coisa muita lataria de carro de resina, de fibra, né? Então hoje não se usa mais, mas foi utilizado na década de 80, 90, se utilizava na indústria automotiva, né, muita fibra, né, para lataria de veículo, né. E tem esse outro compósito aqui, que é o sanduíche, né, que na verdade, né, ele é mais usado, esse cara aqui é mais usado como placa de isolação, né, placa de isolamento acústico, né. Então ele tem mais material estrutural de construção civil, né. E o compósito natural, que é madeira. A madeira, ele é um compósito natural, né? Ok? Então, os compósitos são divididos em compósito de partículas, compósito de fibras, compósito de lâminas, laminares, né? E compósitos naturais, tá? Aí ele dá aqui uma série de exemplos de materiais de reforço, né? Materiais compósitos, né? Ó, então, o que são os materiais compósitos? São a combinação dos 3 grupos de materiais: metais, polímeros e cerâmicos, tá vendo? Então combina esses 3 caras aqui, a gente pode ter um compósito de metal e polímero, um compósito de metal e cerâmico e um compósito de polímero e cerâmico, né? Então a gente pode, esses 3 grupos de materiais, a gente pode combinar de 3 formas distintas aí. Características, algumas possibilidade de ser feito sobre encomenda. Acho que eu repeti aqui, né? Resistência ao impacto, baixo coeficiente de fricção. Fricção é atrito, né? Resistente à abrasão,
resistente a altas temperaturas, né? Olha que interessante, ele consegue juntar a vantagem de uma grande propriedade que é dos materiais cerâmicos, que é resistência à temperatura, com uma grande propriedade dos materiais metálicos, né, que é resistência à abrasão. Então, por isso é bacana o material composto. Diversos processos de fabricação e boa resistência química, né? Aí aqui, rapidamente, né, o uso de compósitos, né? Tem construções, né, gente? Construções, né? Então, a gente tem visto aí, né, construções, né, ecologicamente interessantes, né, que preservam aí o meio ambiente, enfim, né. Então, com a utilização aí de compósitos poliméricos com fibras, né, então são aplicações bem frequentes que a gente vê, né. Na indústria naval e construção civil também a gente vê muitos materiais compósitos, né. Olha que interessante, a utilização desses materiais quer na construção ou quer na reparação de pontes metálicas, tem sido alvo de vários estudos com o objetivo de prolongar os ciclos de vida e aumentar os intervalos entre as manutenções, né? Então, novamente, construção pesada, construção civil pesada, né? Para encerrar, né, onde mais a gente vê a aplicação de materiais compósitos? Na indústria bélica, né, na indústria de armamento, né, com a produção de armamentos e proteção balística, parte de blindados também a gente vê, né, tá? Com as famosas fibras de carbono, né, que são placas aí de materiais compósitos, né. Indústria química e petrolífera utiliza os compósitos na fabricação de estruturas tubulares, cilíndricas, isso é muito interessante. São tubos que têm camadas aí de materiais compósitos, né? Na medicina, vem sendo usado na confecção de próteses, né? Assim como a cerâmica é utilizada, também os materiais compósitos são, né? Então, gente, voltando, né, para a gente encerrar lá o nosso primeiro slide, né? Nem tudo que nos cerca é material metálico. Muito pelo contrário. Estamos no nosso dia a dia em contato com plásticos, borrachas, materiais fibrosos, né? Isso mostra aí a riqueza aí dos materiais que nos cercam e que a gente tem contato. Bom, eu encerro por aqui. Deixa eu ver se no chat tem algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário. Wagner, estão me ouvindo? Sim, professor. Tá bom. Bom, gente, então encerramos. É um conteúdo pesado, né? Mas fica aí o material para vocês consultarem e a aula gravada para vocês olharem isso depois com calma, tá bom? Importante é saber assim, né, que quando a gente fala em construção mecânica, a gente não fala só em material metálico, né? A gente tem uma série de outros materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos que podem ser empregados, utilizados, tá bom? Beleza? A gente não vai passar a atividade dessa aula de hoje, né? Então eu vou deixar o professor Wagner agora falar com vocês, explicar para vocês como é que será a nossa última aula, dia 22, é isso, Wagner? Isso mesmo, professor, dia 22. Então fica à vontade aí, Wagner. Legal, obrigado, professor. Pessoal, você quer mostrar alguma coisa? Não. Alguma coisa? Tá. Não, tranquilo. Pessoal, então, só reforçando, né, complementando o que o professor José Carlos já iniciou a conversa com vocês, logo perto das 8 horas, né, das 20 horas, então nós não disponibilizaremos a atividade da aula passada, né, sobre diagrama de fases, e também da aula de hoje. Então, o que nós resolvemos fazer, tá? Na última aula, no dia 22, nós vamos disponibilizar para vocês um teste, tá? Como que ele vai funcionar? Então, nós vamos conectar, né, no horário de aula, às 20 horas, tá?
e nós vamos passar para vocês um link, que é um link do Google Forms, tá? Na verdade, será um teste, tá? Serão 10 perguntas de múltipla escolha, e essas perguntas estarão referenciadas ao todo o conteúdo que nós já passamos para vocês, tá? Então, serão 10 questões, múltipla escolha, e aí a gente vai dar início no horário que a gente costumeiro, nosso das 20, e aí nós teremos 1 hora, tá? 1 hora para vocês fazerem esse teste, e aí vocês consultem os materiais que vocês tiverem aí próximo de vocês, o material de aula que nós já passamos, ou qualquer outra coisa de apoio que vocês tenham, né? Então vocês podem fazer consultas, tá? E aí quando encerrar esse período da 1 hora, a gente se encontra novamente na sala, tá? Para a gente fazer um fechamento dessas atividades, tá? Então, reforçando, dia 22, tá? Nossa última aula, dia 22, às 20 horas, a gente se encontra na sala, nós vamos disponibilizar o link desse teste, serão 10 questões de múltipla escolha, tá? E vocês terão 1 hora para resolver, 1 hora, tá? E aí, utilizem o material que vocês tiverem próximo, tá? Para apoio, para consulta, tá? Passou 1 hora, a gente fecha, a gente encerra, e a gente volta para a sala para fazer, então, fazer um fechamento e escutar vocês, a gente fazer um fechamento dessa atividade, tá bom? Então, assim que a gente vai proceder. Tudo bem? Ficou claro para vocês, pessoal? Tudo bem aí? Entenderam como que vai proceder, tá? Então, vamos se programar para a gente não se atrasar e começar todo mundo junto no horário, tá? Tudo bem para vocês? Beleza? Sim. Legal. Ô Wagner, claro. Posso fazer um comentário? Claro, por favor. Gente, então olha só, como vocês devem se preparar para esse teste que nós vamos aplicar no dia 22. Nós vamos aplicar o teste em cima das atividades que nós realizamos. Ou seja, aquela atividade 1, né, classificação dos materiais e estrutura atômica, né, as palavras cruzadas também, atividade 2, atividade de imperfeições cristalinas e classificação dos aços, atividade 3, propriedades mecânicas, atividade 4, a palavra cruzada lá do processo siderúrgico, né, e mais os 2 assuntos das 2 últimas aulas, né, então diagrama de fase e introdução a materiais poliméricos, cerâmicos e compósitos. Então, sugestão, como é que vocês se preparam? Revisem as atividades que vocês realizaram, as 4 atividades, e revisem aí o material das 2 últimas aulas, tá? Ou reassistam as 2 últimas aulas para vocês estarem preparados, tá? E aí, gente, como é que vai ser? Vai ser o seguinte, olha, nós temos 4 atividades e mais a prova, né, ou teste, tá? Eu e o Wagner ainda vamos decidir qual o peso, né, Wagner, que a gente vai dar essa atividade, né? Mas essa atividade, essa prova, esse teste, né, como é que nós vamos obter a média de vocês? Então serão as atividades que vocês entregaram e mais esse testezinho, bom? Então a gente está substituindo esse testezinho por uma atividade 5 que a gente faria, que foi da aula passada, diagrama de fases, e por uma atividade 6 que a gente faria aí hoje, que seria materiais cerâmicos, poliméricos e compostos. Mas como a gente sabe que vocês têm mais disciplinas e vocês devem estar correndo aí nessas últimas semanas, a gente preferiu não sobrecarregar vocês com atividade, tá? Mas é importante vocês darem uma olhadinha lá nas atividades que vocês já entregaram nessas 2 últimas aulas para prepararem e fazer a atividade, tá bom? Para fazer o teste do dia 22. Ô Wagner, rapidamente, fala para mim quem está presente aí, eu estou aqui com a minha planilha de notas abertas, para mim verificar se todos entregaram a atividade. Tá. Fala para mim aí. André Silva. André, ok, o André entregou as 4 atividades, está em dia. Elisângela.
Elisângela também está em dia, ótimo. O Josué. Josué também está em dia, beleza. Lucas Francilino também está em dia. Esse é o pessoal dedicado, né? Então, sim. Dificilmente eles. E o Odinei também, né? E o Odinei, exato. Isso, o Odinei também. O Odinei faz parte dos alunos dedicados também. Tá bom. Então, todos vocês 5 que estão aqui estão com as atividades em dia, né? Então, perfeito, estão atendendo aí as demandas todas aí da disciplina, né? Gente, alguma dúvida, algum questionamento, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Para a gente encerrar a aula. Aí no dia 22 você começar às 8 mesmo, né? É isso, né, Wagner? Às 8 mesmo. Sim, está previsto às 20 horas, tá? Mas é claro, se a gente vai ter aquela tolerância dos 5, 6, 7 minutos que a gente sempre tem, mas a princípio vamos se esforçar para estar todo mundo às 8, né? Isso, exatamente. E a ideia, né, Wagner? A ideia é vocês fazerem em 1 hora no máximo, e depois a gente retorna, de repente a gente faz a correção juntos, né, Wagner? A gente até corrige juntos e a gente faz um encerramento. Se for o caso, se a gente conseguir, a gente até já divulga as notas de vocês, tá? Divulga as notas finais, inclusive. Tá bom? A gente faz o fechamento na semana que vem. Beleza, gente? Tá bom, pessoal? Tudo em ordem? Beleza. Sim. Tá bom, então. Então vamos encerrar, gente. Fiquem com Deus. Prazer em vê-los por aqui. Estamos ansiosos para encontrar vocês lá no campus, né? Com certeza. Né, Wagner? Quem sabe a gente consegue fazer isso. Todo dia é uma esperança de adiantar a vacina e a gente conseguir retomar aí, né? É verdade. Se não vê a hora disso. Grande abraço, gente. Pessoal, boa noite, se cuidem, boa semana para vocês.